Olá a todos, você que é corajoso, corajosa, tem realmente comprado esse desafio de ler o Pentateuco junto com a igreja. Glória a Deus pela sua vida. É importante demais que a gente sempre esteja se alimentando da palavra de Deus. Assim como todo dia eu e você nos alimentamos de comida para o nosso corpo físico, precisamos também todo dia estar nos alimentando mesmo desse alimento espiritual, para que a gente tenha realmente a nossa fé fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que ilumina o caminho para os nossos pés e que realmente nos dá direcionamento. Então, glória a Deus pela sua vida. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia, quarto livro do Pentateuco, e é muito interessante a gente parar para conhecer um pouquinho mais dos livros, porque quando a gente vê o nome Números, a gente fala, nossa, mas por que o nome do livro é Números? Em português nós temos esse nome porque o livro ele abre junto com um censo, né? O povo de Israel ele é contabilizado. Mas eu gostaria de trazer aqui já uma curiosidade para você que está acompanhando esse vídeo. O livro de Números, em hebraico, o nome desse livro original, ele significa algo do tipo na região selvagem, na natureza selvagem, no deserto selvagem, porque mostra realmente esse caminho do povo de Israel, ali do Monte Sinai até a Terra Prometida, né? E o contexto do livro de Números, quando nós vamos ver o contexto do livro, em Êxodo nós temos Deus libertando o povo de Israel e levando esse povo do Egito até o Monte Sinai. Só que o povo ali ele se rebela, né? Acontecem as rebeliões do povo de Israel. E então nós chegamos no livro de Levítico. Em Levítico, Deus ele traz várias leis, ordenanças para que o povo se tornasse cerimonialmente puro, para que então Deus habitasse com sua santa presença no meio do povo. E aí, quando a gente entra em Números, nós pegamos aí a história, depois de um ano que eles estão já no Monte Sinai, a história da preparação do povo para sair em direção à Terra Prometida, né? Então o que acontece? Quando a gente olha para o começo de Números, nós temos aí o censo do povo de Israel, a contabilização desse povo, né? Nós temos também a organização do acampamento e de como esse povo deveria viajar, e essa parte é muito interessante porque o acampamento ele deveria ser organizado da seguinte forma: no centro do acampamento deveria ficar o tabernáculo, né, a Arca da Aliança, o tabernáculo, o local realmente da santa presença de Deus. Em volta do tabernáculo deveria estar aí os levitas, né, o povo separado para servir ao Senhor, os sacerdotes, enfim, e disposto em volta desse centro todas as 12 tribos de Israel, né? Então elas eram colocadas, vamos dizer assim, 3 para cada lado, formando quase que uma cruz mesmo, né? Quando se olhasse de cima. E toda vez que o povo viajava, toda vez que a nuvem da presença de Deus se levantava daquele local e direcionava o povo para iniciar a viagem, a formação também ela tinha um jeito especial de acontecer. A Arca da Aliança ela ia à frente, seguida pelos levitas e seguida então pela tribo de Judá, né? Algo muito simbólico para nós. O livro de Números ele é dividido em 3 grandes seções, né? A primeira eu já falei aqui, que é a seção do Monte Sinai, dividido no censo do povo, a organização do campo e da viagem e a observação de leis para manter a pureza cerimonial, né? Essa é a primeira grande seção. As outras 2 seções, elas são 2 grandes locais que o povo ele se estabelece, e essas seções elas são o meio delas mostra a viagem, né? Por exemplo, capítulo 10 ao 12 mostra a viagem do Monte Sinai até aí o deserto de Parã, enfim. Então nós temos esse relato da trajetória do povo. Primeira observação que eu quero destacar aqui da primeira sessão do Monte Sinai é que a presença santa de Deus ela ficava no centro do povo. Esse começo onde nós vemos o censo, vemos a organização, isso aponta para a realidade que Deus queria mostrar ao povo de Israel, né? Deus ele habitou, tabernaculou em nosso meio, né? Então Deus ele deve estar no centro
da nossa vida, no centro da nossa existência, e a presença de Deus ocupava esse lugar de primazia e de honra, e então o povo todo seguia essas leis e ordenanças para se manter o povo cerimonialmente puro e também santo, separado para a glória de Deus, diferentemente dos povos aos quais eles estavam caminhando para retirar daquela terra. Então essa primeira sessão ela dá um destaque para isso. Aí, antes de nós entrarmos na segunda sessão, nós temos a primeira viagem. Na primeira viagem, nós vemos já o povo reclamando. O povo de Israel, reiteradas vezes, abandonando a aliança que fez com o Senhor, mostrando uma posição de dura cerviz, de reclamações constantes. E nós vemos aqui na primeira viagem, o povo ele fala sobre a vontade de comer carne, né? E reclamando, falou assim, nossa, mas Moisés, você nos tirou por que Deus nos tirou da terra do Egito usando a sua vida? Nós gostaríamos de voltar para a terra do Egito, porque lá no Egito a gente podia comer de tudo, e aqui a gente só come esse negócio que chama maná, que a gente nem entende direito o que é, e o povo começa a reclamar. E é muito interessante que eu já vi algumas pregações e alguns comentários bíblicos sobre essa parte, que está mais ou menos ali no capítulo 10 de Números até o 12, aonde mostra que essa questão essa vontade de comer carne, saudades do Egito, esse Egito, ele simboliza para mim e para você, hoje, se nós formos aplicar, já adiantando algumas coisas, ele simboliza para mim e para você a nossa vida passada, a nossa vida de escravidão ao pecado, as estruturas mundanas, e quando eu digo mundanas, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, assim como as cartas de João nos mostram. Então o Egito ele simboliza essa antiga vida, a vida de pecado, e o povo de Israel eles estavam falando mais ou menos o seguinte, quando a gente fala, nossa, mas pastor, eles só estavam pedindo para comer carne, que mal tem isso? Mas quando você para analisar de maneira mais profunda, você começa a entender que na verdade o que o povo estava dizendo de uma forma indireta era, Deus, nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos que o Senhor realmente vai nos levar para uma terra prometida. Nós não entendemos isso e nós estamos com saudade de saciar os nossos impulsos carnais. Nós queremos carne. Tanto que Deus ele envia codornizes nesse meio termo aí. Deus envia codornizes e o povo ele come, e a palavra de Deus fala que quando a carne ainda estava nos dentes do povo, a ira de Deus se acende contra esse povo. E vez após vez, Moisés intercede por esse povo. E uma parte triste que também acontece nessa primeira viagem é a sedição de Miriam e Arão, ou seja, os próprios irmãos de Moisés começam a falar mal de Moisés diante do povo. Algo do tipo, por que Moisés tem que ser o escolhido para nos liderar? E começa então um processo onde o povo reclama, os próprios irmãos de Moisés reclamam, Deus vem com uma manifestação de castigo, de justiça, porque Deus ele é santo e é justo, e Moisés intercedendo e Deus manifestando misericórdia, e esse ciclo que continua vez após vez, até que então o povo ele chega no deserto de Parã, que é a segunda grande sessão do livro de Números. E ali nós temos a parte que é muito conhecida por todos nós, que é quando Moisés envia 12 espias, um representante de cada tribo de Israel, para fazer um reconhecimento da terra de Canaã, que é a terra prometida. Esses espias vão, e os 12 vão, e os 12 voltam, e desses 12, 10 dizem que a terra realmente mana leite e mel, é uma terra de prosperidade, de abundância, mas que a terra é habitada por gigantes, por povos os quais de forma alguma Deus daria vitória para o povo. Então eles são tomados pelo medo e pela incredulidade, e eles instigam o povo a não adentrarem na terra prometida. Dos 10 que falaram isso, então nós temos 2 que permanecem fiéis àquilo que Deus fala, que é Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles dizem não, realmente o povo lá é forte, existem povos assim, mas Deus irá nos salvar. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. E então os 10 eles instigam ainda mais e começam até a mentir, né? Criar situações assim, vamos dizer assim, exagerar para que o povo não entre na terra prometida. E mais uma vez o povo se rebela contra Moisés, contra Deus, demonstra uma incredulidade sem tamanho e
inclusive começam a clamar e a falar que eles querem levantar um novo líder, um líder que os leve de volta para o Egito. Ou seja, o povo ele clama vez após vez para voltar para o Egito. E aí a ira de Deus se acende contra aquele povo. E Moisés intercede por aquele povo. Aí o povo vê que essa ira se acende, tenta tomar, Deus pronuncia um castigo contra aquela geração, fala, olha, essa geração não vai entrar na Terra Prometida, apenas os filhos vão entrar. E aí o povo fica triste com isso, tenta tomar a força, perdem a batalha contra o primeiro povoado, né? E nós vemos então Deus proferindo esse castigo, falando que aquela geração incrédula não entraria na Terra Prometida. E é muito interessante isso porque a viagem do Egito ali até a Terra Prometida de Canaã duraria aproximadamente de 2 a 5 semanas, dependendo aí de viagem. Mas o povo ele permanece 40 anos viajando no deserto por conta desse castigo, né? Dessa palavra que Deus dá. Esse povo não entrará, apenas os seus filhos. Não apenas isso, no deserto de Parã nós temos ainda a rebelião de Corá, né? Alguns ali desses levitas, eles se rebelam contra Moisés e Arão, e Deus trata com punição ali também. Moisés intercede pelo povo novamente, porque Deus já queria descer com justiça sobre todo o povo. Moisés intercede, e a família de Corá, Datã e Abiú são tragadas pela terra. A terra se abre e engole mesmo essas famílias como manifestação da justiça de Deus. Então o povo, vamos dizer assim, cada vez mais vai ladeira abaixo, né? Começa a se rebelar vez após vez. A segunda viagem, nós vemos que a segunda viagem até as Campinas de Moabe, nós temos o povo reclamando de sede, desejando voltar para o Egito mais uma vez. Parece que esse povo não aprende, né? Quantas vezes eu e você também somos teimosos, não aprendemos, né? E esse povo ele reclama, quer voltar para o Egito, fala de sede, e Deus fala então para Moisés para que ele falasse a uma rocha, e essa rocha daria água ao povo. Moisés, nesse momento, acontece um momento que é muito triste, né? Moisés também se rebela, né? Moisés, ao invés de fazer o que Deus falou e falar a rocha para que jorrasse água, ele usa, né, do hebraico, você vai ver que ele usa uma palavra: teremos nós que tirar água dessa pedra. E nesse momento ele dá 2 pancadas na rocha, e dali sai água, né? E quando Moisés fala isso, no original, teremos nós que tirar água dessa pedra, e ele bate, não fala, ele bate, de certa forma ele deixa de santificar ao Senhor naquilo que ele estava fazendo, e ele se coloca no lugar de Deus naquele momento, de tal forma que cai sobre ele também, Moisés, o mesmo castigo que caiu sobre a geração incrédula, porque ele fez além do que Deus havia falado e se colocou numa posição que não era dele. De tal forma que Moisés também não mais entrará na Terra Prometida. O povo então se rebela novamente e Deus envia cobras venenosas. Esse trecho é muito interessante porque o povo se rebela de novo. Deus envia cobras venenosas para picar o povo começa a falecer, enfim. E aí Moisés intercede pelo povo e Deus fala para Moisés fazer uma cobra de bronze, colocar ela tipo num pedaço de madeira, levantar essa cobra de bronze, e todo aquele que olhasse para a cobra seria curado, né? Seria curado. Já adiantando também, apontando para alguém também que foi levantado no madeiro, né? Através do qual, quando nós olhamos para ele, somos também curados. E chegamos na terceira grande sessão, que é as Campinas de Moabe, né? O rei de Moabe, Balaque, ele contrata Balaão para pronunciar maldição contra o povo de Israel, mas Balaão, vez após vez não consegue. Toda vez que Balaão vai subir lá numa montanha, olha para o povo de Israel e começa a querer amaldiçoar o povo, Deus não permite, Deus apenas permite que Balaão profira bênçãos. E não apenas bênçãos, Balaão vê que um rei haverá de se levantar do povo de Israel, e a partir desse rei, esse rei vai sobrepujar todos os seus inimigos, e desse rei fluirão bênçãos para todas as nações. Já falando também do cumprimento da promessa de Gênesis 12, né, que Deus faz para Abraão e que aponta, é claro, para o Messias, para Jesus Cristo. E a parte final de Números
foca no segundo censo da população. A parte final do livro é totalmente focada na segunda geração, a geração que entrará assim na Terra Prometida. Foca então num segundo censo, uma segunda contabilização do povo, algumas vitórias que Israel tem sobre os povos ali da entrada da terra de Canaã, no assentamento já de alguma das tribos de Israel e nas palavras finais que Moisés se prepara para dar, que é o começo de Deuteronômio, que vocês vão estudar daqui a pouco, né? As palavras finais de Moisés. Esse é um overview aí do livro de Números. Vamos falar agora um pouquinho sobre Cristo, né? Cristo em cada livro. Aonde que nós podemos apontar aqui, são tantas partes, né? Mas aonde que nós podemos apontar Jesus Cristo no livro de Números? Um ponto que eu destacaria, o primeiro deles, é a presença santa de Deus que habita em nosso meio. Desde o começo de Números, Deus coloca que a sua presença santa habitaria no meio do seu povo. E agora, com Jesus Cristo, já apontando para completude, né, de tudo isso em Jesus Cristo, Jesus agora habita em nós, dentro de nós. Nós também somos chamados a viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que agrada ao Senhor porque agora nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada da vida de Cristo, né? Então nós já temos uma forma de apontar para Cristo desde o começo de Números. A segunda forma, eu vejo a figura intercessora de Moisés. Vez após vez, o povo de Israel se rebela contra Deus, contra aquilo que Deus coloca como o correto, contra as promessas do Senhor, se rebela com incredulidade e vez após vez Deus manifesta sua ira e fala de dizimar todo aquele povo, e Moisés vem e intercede por aquele povo que não é digno da misericórdia e da graça de Deus. Moisés, de certa forma, já aponta também para o papel intercessor de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala em 1 João, no primeiro e no segundo capítulo, que Deus ele é o nosso advogado, que está constantemente intercedendo por nós, através do qual nós podemos confessar nossos pecados e pedir perdão. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos pecadores, carentes da glória de Deus, e sabemos que enquanto ainda estivermos nessa vida terrena, nesse processo de santidade, nós não atingiremos uma perfeição tal qual Cristo atingiu, porque nós ainda temos a presença do pecado em nós, mas somos encorajados pelo Evangelho de Cristo a vez após vez, quando acontecer, vamos dizer assim, esse escorregão, que não deve ser uma prática constante, mas um escorregão, nós realmente buscarmos em Deus, chegarmos a Jesus e confessarmos os nossos pecados e clamarmos por perdão, porque nós temos nele advogado, intercessor. E Moisés também faz essa figura, já em Números. E Deus manifesta sua misericórdia através do clamor de Moisés. Não apenas isso, nós temos também a cobra de bronze, né? As cobras, elas vinham picar o povo começou a morrer, e todo aquele que olhasse para a cobra de bronze que foi levantada no madeiro, poderia ver nela então, ter a partir dessa visão, cura. Isso com certeza aponta também Isaías 53, que fala daquele que seria levantado, através do qual nós temos cura, que leva sobre si nossas dores e nossas enfermidades, principalmente falando das nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, enfim, a cobra de bronze também nos aponta para Jesus. Mas nós também temos a visão de Balaão. Balaão, quando ele vai amaldiçoar o povo, ele vê esse rei, esse cetro que se levantaria do povo de Israel, que seria bênção para as nações e que sobrepujaria todos os inimigos. Nós temos a figura de Cristo escancarada na visão de Balaão. Se eu pudesse aplicar o livro de Números para a nossa vida hoje, primeira grande lição que eu tiraria, nós vemos constantemente no livro de Números a rebeldia do povo de Israel versus a fidelidade de Deus à sua palavra. Nós podemos descansar na graça e na misericórdia de Deus, porque sabemos que Deus ele é fiel à sua palavra. Muitas vezes a gente fala, não, Deus é fiel a mim. Sim, Deus é fiel a nós porque ele é um Deus de amor, mas não, mais do que a nós, Deus ele é fiel à sua palavra, aquilo que ele disse, aquilo que ele prometeu. Veja só que no decorrer de todo o livro de Israel, do livro de Números, quando Israel se rebela, Moisés ele clama, e o clamor de Moisés fala, Pai, lembra da promessa que o Senhor fez. E Deus ele lembra da palavra. Ele não fala, Moisés não fala assim, Deus, o Senhor é fiel a nós, faça aquilo que nós, porque nós merecemos, ou porque nós somos dignos, não. Deus, lembra da tua palavra, daquilo que o Senhor disse. Eu e você hoje podemos descansar e saber que encontramos graça, misericórdia e perdão em Jesus Cristo, porque Deus disse.
porque a palavra de Deus permanece para sempre. É por isso que nós podemos confiar nele, né? Não apenas isso, né? Uma lição que fica do livro de Números é que Deus ele é fiel às suas promessas, mas ele também deixará seu povo se afastar dele e encarar as consequências de suas escolhas. Nós vemos que Deus é um Deus que chama o seu povo para si, habita no seu meio, é fiel às suas promessas, mas ele também deixa que o povo se afaste e encare as consequências. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós temos graça, temos misericórdia da parte de Deus em Jesus Cristo, temos sim, é verdade. Mas também precisamos lembrar que nós colhemos as consequências daquilo que nós plantamos. Deus, ele é misericordioso, gracioso, mas Deus também é justo. Então, por isso, nós precisamos realmente, a partir daqui, vamos dizer assim, do empoderamento do Espírito Santo, buscar realmente matar as obras da carne, as obras que nos levam para um caminho de morte, porque as consequências delas virão. E uma última aplicação que eu colocaria e que eu acho linda demais, que tem no livro de Números, para mim talvez seja uma das manifestações mais belas aí da graça de Deus na Bíblia, é quando Balaão vai proferir maldições contra o povo de Israel. É muito bonita a cena porque Balaão ele sobe ali naquela montanha e a palavra de Deus fala que Balaão ele consegue ver todo o povo de Israel. E aí ele começa a proferir bênçãos. Nós vemos no capítulo 24, versículo 3. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas, águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Essa é apenas uma das bênçãos que Balaão profere, de 3. E é muito curioso porque enquanto Balaão estava naquela montanha, visualizando o povo de Israel, ali nas campinas de Moabe, aquele povo murmurava. Para mim essa é uma visão poderosa da graça de Deus. Enquanto aquele povo estava ali naquela planície, murmurando, sendo incrédulo, muitas vezes apontando o dedo contra Deus, naquele mesmo momento que o povo estava fazendo isso, sem que o povo soubesse, sem que eles soubessem, havia um homem que tinha sido contratado para amaldiçoar a vida deles. Mas Deus tomou aquela situação e proferiu bênção sobre o povo. Isso é graça. É Deus dando tudo a quem nada merece. Pessoas como eu e você, pessoas que são pecadores, que carecem da glória de Deus e que hoje são regeneradas e vivem separados para a glória de Deus. Números é um livro que mostra a longanimidade, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça também de Deus, porque Deus ele é santo e justo. Números é um livro que nos ensina também que até mesmo nas manifestações de castigo e justiça de Deus, Deus faz de uma forma que nele também haja fonte de vida e de perdão, assim como na cobra de bronze, mesmo na manifestação do castigo havia uma fonte de vida e de perdão. Assim é Deus comigo, assim é Deus com você, assim é Deus com o povo de Israel, assim é a palavra nos mostra no Evangelho de ponta a ponta. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos ser encorajados a continuar desfrutando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela nos ensina. E é muito lindo, eu até esqueci de comentar isso aqui, que o livro de Números ele é usado muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Eu até anotei aqui para falar para vocês. O livro de Números ele é muito importante para os profetas que vêm depois, para os poetas que vêm depois. Você pode encontrar, por exemplo, referências de Números em livros como Isaías 63, Ezequiel 20, Jeremias 7,
Salmos 78, 95, 106, 1 Coríntios 10 e Hebreus 4, 5 são algumas referências da Bíblia que nos levam de volta para Números. E todas as vezes que os profetas, poetas, apóstolos falam de Números, eles trazem como um aviso, mas também como uma mensagem de esperança, da graça e da misericórdia de Deus. Que eu e você possamos ser encorajados a desfrutar do banquete que é a palavra de Deus. Continue firme no propósito de ler o Pentateuco e em todos os outros propósitos de leitura bíblica que nós ainda vamos lançar. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, te dê força, te dê graça para continuar nesse propósito. Vamos orar para encerrar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento de estudo. Eu te louvo e te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, que tem permanecido fiel, que tem realmente buscado conhecer mais a fundo a tua palavra e dessa forma conhecer também mais a fundo a pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E eu peço agora que nesse momento o Senhor esteja tomando a vida de cada um. Pai, esteja enchendo fome e sede da tua palavra. Pai, que possamos ser um povo que segue ao Senhor com santidade, com sabedoria. Nesse junto com toda a tua igreja, pedir perdão, Pai. Tem misericórdia dos nossos pecados, daquilo que nós fazemos que não te agrada, de muitas vezes que nós somos rebeldes, como o povo de Israel aqui foi. E, Pai, pedimos a tua misericórdia, a tua graça e que possamos ser um povo que caminha de acordo com a tua vontade. Eu te agradeço por esse momento. E nessa hora, Pai, eu abençoo cada um que está assistindo esse vídeo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como nós vemos no Pentateuco, a bênção sacerdotal, que possamos também nesse momento recebê-la. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém.